Obrigado. Então, durante esse período, ele está desenvolvendo a sua pesquisa sobre o tema das políticas de desenvolvimento na Amazônia brasileira, trazendo uma perspectiva histórica ao longo da segunda metade do século passado e o início deste novo século. Então, é uma ampla revisão da literatura, de trabalhos acadêmicos, de documentos e legislações, e ele traz para nós, hoje à tarde, um pouco dessa discussão. Eu quero começar, então, agradecendo aí pela disponibilidade para participar desse evento, Diálogos do PGDR. Quero agradecer também a presença de vocês aqui, prestigiando a apresentação do Lobão, e dizer que qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer contribuição pode ser feita através do bate-papo, ou então, ao final da apresentação do Lobão, ele vai estar aqui disponível para que vocês também possam abrir seus microfones e fazer questionamentos, comentários e contribuições. Lobão, tudo contigo. Obrigado, professor. Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade do programa, tanto pela qualificação quanto pela oportunidade de estar apresentando aqui os resultados da nossa pesquisa. Dizer que nós teremos aqui, então, um formato, tem uma apresentação, mas a apresentação ela vai ser subsidiária à nossa conversa, então vamos tratar mais como um bate-papo. A ideia, efetivamente, é a gente manter os registros, de áudio e vídeo, até para disponibilizar depois no YouTube do próprio PGDR, para que se tenha acesso mais ampliado, de forma mais geral. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Mário Sérgio Lobão, professor do Instituto Federal do Acre, da área de Economia. Eu venho aí, formado na área de Ciências Econômicas, de graduação, mestrado e doutorado na área de desenvolvimento regional, com doutorado com abordagem também no agronegócio, e aqui fazendo, então, estágio pós-doutoral sob supervisão do professor Vaquilo, em desenvolvimento rural, trabalhando nessa abordagem das políticas para o desenvolvimento da Amazônia. Nós passaremos a observar, então, a ideia que é fazer essa contextualização histórica aí dos mais de 70 anos de quando efetivamente a Amazônia entra na agenda pública, de planejamento e desenvolvimento regional. Então, a gente vai trazer uma abordagem desde a década de 1940, com a Constituição de 1946, até o período mais recente, que ainda estamos em andamento no processo de pesquisa. Logo, a gente finaliza ali ainda nos anos 2010, 2012, mas já trazendo algo mais atualizado. Então, a nossa ideia aqui é trabalhar sobre essa trajetória, sobre a perspectiva documental, basicamente, olhando os documentos, as legislações, embasado subsidiariamente, como o professor Vaquil colocou, na literatura bibliográfica aí, que trata sobre essa temática, e o porquê de pesquisar isso. Eu acho que é importante a gente colocar esse ponto de vista e o lugar de fala. Primeiramente, porque eu sou do estado do Acre, eu sou amazônica, nascido e criado, então é um território que me sinto pertencido, tenho essa vontade de estudar e, inclusive, pesquisar. Bem como a gente vai perceber que o nosso trabalho de pós-doutoramento ele vai resultar na produção de um livro. Esse livro é exatamente essas trajetórias, então aqui são os dados, o contexto de pesquisa que a gente já vem desenvolvendo. Então, a ideia é fazer esse primeiro movimento de apresentação. Professor, se eu puder, por gentileza. Então, assim, primeiro vamos observar, eu vou fazer aqui uma espécie de nivelamento de informação, de contextualização, para a gente entender o lugar ou o território de onde estamos falando. A gente, quando se refere à Amazônia legal, à Amazônia brasileira, a gente está envolvendo aí os estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Maranhão, parte do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Então, observe que é uma grande extensão territorial que a gente tem no contexto de discussão, em que se levou 70 anos nessa perspectiva de políticas, que vamos abordar aqui. Não vamos nos ater muito. A apresentação é mais no sentido de ilustração, mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Professor, por favor. Então, assim, a gente vai ver, de forma geral, que a Amazônia, nessa caracterização breve, para a gente entender melhor esse território, hoje a Amazônia ela conta com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, perdão, então, assim, é uma grande extensão. Inclusive, se fosse considerado um país, a gente vai observar
que ela seria entre o sexto ou sétimo maior país do mundo em questão de território, representa 59% do território brasileiro, distribuído em 772 municípios, e 67% da floresta tropical do mundo está contida, então, nessa porção territorial, detendo aí 1/3, né, das árvores do mundo, além de 20% da água doce, abrigando ainda por cima 50% da biodiversidade mundial e compondo hoje quase 30 milhões de habitantes no contexto nacional. Essa é a projeção perspectiva para 2021, a gente vai ter essa certeza, com dados do censo demográfico. E que uma coisa importante, essa questão demográfica, ela revela exatamente uma transição que a região passa hoje ainda como região de fronteira considerada, em que a gente tem aí um crescimento, por exemplo, de 10,6% de 2021 a 2012, ao contrário do que se vê no restante do Brasil, né, com exceção da região Nordeste e Centro-Oeste, uma vez que são essas regiões de fronteira. Então, ela apresenta hoje essa maior média, né? Então, quando a gente vai falar do contexto das políticas públicas de desenvolvimento da Amazônia, a gente tem alguns elementos essenciais que foi em cima de uma lacuna observada, inclusive na nossa pesquisa de doutoramento, dessa sistematização que nos motivou, então, a fazer esse contexto histórico, aí, avaliando esse período de 1946 a 2023, inclusive, que é o nosso foco final temporal de pesquisa. Então, o que a gente tem no cenário de planejamento de políticas públicas na Amazônia, efetivamente, são dois movimentos principais. Um que nasce aqui em 1946, com a Constituição Federal, em que ela detém alguns elementos materiais para a constituição efetiva da Amazônia na Agenda Pública Nacional de Desenvolvimento, como, por exemplo, a criação do PV, que a gente chama, que é o Plano de Valorização Econômica, sob a superintendência de valorização, do Plano de Valorização da Amazônia, a SPV, que a gente chama. Então, aqui a gente tem esse primeiro movimento. Por que, então, a gente considera que, a partir da Constituição de 1946, essa inserção da Amazônia no contexto da Agenda Pública de Desenvolvimento das Políticas Públicas? Porque antes, a gente teve o primeiro, o segundo ciclo da borracha, mas não se tinha institucionalizado essa perspectiva de desenvolvimento na região, e sim, simplesmente um contexto de reserva de recursos naturais a ser explorado. Então, a gente considera efetivamente, no marco temporal, a Constituição de 46 como esse primeiro movimento, inclusive estabelecendo um percentual aí não inferior a 3% de aplicação de recursos da Receita Tributária na região, isso por 20 anos, que depois foi duplicado, enfim. Mas, de forma geral, a gente tem nesse primeiro contexto aí, de 1946 a 1963, que demarca esse primeiro movimento, ainda incipiente. Nós vamos ter poucas ações, como, por exemplo, aqui a lei que cria essas bases, diretrizes para esse plano de valorização, assim como a instalação da Zona Franca de Manaus em 1957, apesar de ela ter sido instalada de modo muito precário, seu funcionamento exclusivamente na região, no município de Manaus, na capital do Amazonas, né? E a gente vai ver alguns outros movimentos aí já no governo de Juscelino Kubitschek, como o início, que aí a gente vai ter, então, o despertar para essas políticas desenvolvimentistas na década de 60, ali, final da década de 50, início da década de 60, com a construção de grandes rodovias, como foi o caso da própria construção da rodovia Belém-Brasília, em 58, e 60, a inauguração da BR-364. Por que eu demarco, então, esses dois momentos? Pode até passar, professor. Só fazendo um parênteses sobre esses dois movimentos que a gente tem no contexto de construção de infraestruturas logísticas na região, porque são essas duas principais rodovias que vão fazer com que o processo de desenvolvimento da Amazônia avance, né, sob a perspectiva de localização ou questão territorial mesmo, de acesso. Aqui é só mesmo para contextualizar, não vou me ater especificamente, mas é para que a gente entenda, então, que esse primeiro movimento que acontece de 1946 a 1963, ele é um movimento mais ainda incipiente, como eu havia dito, que vai efetivamente se intensificar a partir do regime militar, ou seja, a partir de 1964, que a Amazônia, inclusive, tem o lema, né, que é emblemático, que o grande lema era integrar para não entregar, que era uma questão, inclusive, de defesa das fronteiras, de defesa nacional. E, a partir disso, então, foram desenvolvidos, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito regional, alguns planos de desenvolvimento
focar, e aí tendo algumas relações no âmbito nacional com a Amazônia, a gente faz essa análise, inclusive dentro do livro, na proposta, a gente discute um pouco, né, mais densamente essas perspectivas trazidas, né, nesses contextos de planejamento. Lembrando que no contexto político, a gente vai ter aí essa época considerada como efetiva de planejamento regional, porque depois, a partir da década de meados da década de 80 em diante, a gente tem uma crise no sistema de planejamento regional, tanto pela questão de crise financeira, e fiscal que o país passou, e isso vai ter reflexo também no contexto regional. Então, nacionalmente falando, no regime militar, a gente tem, então, 5 planos de desenvolvimento, e aqui eu elenco algumas características, né, principais que vão sendo incorporadas ao longo dessa discussão e evolução, ou seja, dessa trajetória das políticas públicas. Obviamente que aqui estamos falando sobre o contexto nacional, são planos nacionais, mas que dentro deles trazem alguma menção, alguma referência sobre essa perspectiva de desenvolver a Amazônia, e a gente faz esses levantamentos nesse contexto de 64 a 85, mas, assim, dizer que dentro de todo esse conjunto de documentos norteadores, o que eles trazem em comum? É o que a gente chama exatamente da promoção de um paradigma produtivista ou desenvolvimentista na Amazônia. Aqui, nós vamos observar as transformações de todas as ordens em questão territorial, desde os grandes projetos, a questão de infraestrutura econômica. Então, o que há em comum nesse cenário de planejamento para a região é exatamente um processo de integração, que aí eu coloco até entre aspas, porque, de fato, se usava muito essa palavra, estava expresso nos documentos, integrar a Amazônia, integrar, mas efetivamente não era isso que se tinha. Era um processo de exploração dos recursos naturais para servir de anseios aí aos mais obscuros, né, desejos do próprio regime ali. Então, aqui dentro desse contexto, a gente tem um processo de colonização como demandante, ou frente de colonização no contexto da Amazônia. Cria-se as bases, né, econômicas, aí sobretudo, na expectativa de superação daquele modelo econômico extrativista considerado tradicional, retrógrado, e trazer, acima de tudo, uma diversificação produtiva. E, como já até falado, a questão infraestrutural de base, como transporte, energia e comunicações, que perduram aí até hoje, enfim, né, a carência, né? Então, a gente tem ainda a iniciativa privada, ela sendo estimulada diretamente pela ação estatal, como promovedora do desenvolvimento da região, e também a internacionalização, como programa de projetos mineradores agropecuários. Pode seguir, professor. De forma geral, aqui, só para ilustrar também, para a gente ver que a base hoje, então, sobre esse contexto aí nacional de planejamento, a gente vai ter, então, hoje uma configuração da Amazônia Legal brasileira sobre a questão de rodovias, esse modal logístico, exatamente dessa forma, em que de lá para cá, efetivamente, nós não tivemos novos projetos logísticos relacionados à malha viária. Por que eu trago esse mapa com essas distribuições aqui para que a gente possa entender melhor como que se deu? Porque esse mapa vai exatamente explicar todo o contexto regional de distribuição, enfim, de difusão do desenvolvimento na região amazônica e o planejamento a partir da mudança do paradigma que a gente tem antes, que era rio, interna, né, no qual a sociedade vivia-se ao redor dos rios, e depois esse paradigma muda-se para ao redor das rodovias. Então, tem essa transição, especialmente a partir da meados da década de 70, início da década de 80, e que vai transformar muito drasticamente as condições materiais da Amazônia brasileira. Então, essa malha viária hoje é aqui, né, rodoviária, especialmente, é a que predomina e que justifica muito os resultados que a gente vai ver mais na frente. Bom, uma outra questão muito importante dentro desse contexto das políticas públicas que a gente não pode perder de vista foi a facilidade com que o regime militar, sob, né, um regime político ditatorial, tinha para intervenções no contexto regional. Legislava-se ao mesmo tempo que tomava a decisão, porque o Congresso Nacional estava destituído, logo era facilitada toda e qualquer tomada de decisão, seja no contexto nacional ou regional. E por isso, vocês vão observar aí, foram vários e vários instrumentos financeiros de estímulo ao desenvolvimento da Amazônia por meio de estímulos e incentivos fiscais,
durante o contexto do regime militar e que possibilitou essas transformações, né, gigantescas no quesito econômico, deixando de lado a questão social e ambiental, também a gente vai ver isso mais na frente. Então, de forma geral, aqui eu trago esses instrumentos que foram utilizados, vejam que foram vários, de 66 a 84, foram vários estímulos, ou enfim, formas de instituir algum regime especial fiscal, tributário, favorecendo para o quê? A ampliação dos grandes projetos privados na região. Tá? Então, veja que, desde a concessão para a Amazônia Oriental, Ocidental, isso vai demarcar muito claramente esse nosso cenário. Transformações. Além disso, e aqui eu acho que é onde a gente entra na maior riqueza, né, digamos, do contexto de planejamento das políticas públicas, são algumas ações e programas que favoreceram para que nós estivéssemos no contexto regional embasado nessa vertente do desenvolvimentismo como perspectiva de política pública regional. Lá em 66, então, alguns fatos, né, que são marcantes. A gente tem a criação, então, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que vai exatamente incorporar toda essa lógica, vai institucionalizar isso, essa lógica desenvolvimentista, progressista, que mais na frente vai se romper com esse modelo, especialmente pelas consequências que ele trouxe. A gente tem, então, um novo plano de valorização econômica e também a instituição do FIDAM, que é o Fundo de Investimentos, né, para investimentos privados aí, no desenvolvimento da Amazônia, sempre nesse contexto de favorecer o fortalecimento das atividades econômicas de grandes projetos. Em 67, a gente viu lá que 10 anos antes, a Zona Franca de Manaus ela já havia sido criada, no entanto, ela ficou de forma muito precária funcionando. Então, a partir de 67, existe esse fortalecimento pela Zona Franca de Manaus. Inclusive, ela é expandida a outros estados por meio de zona livre de comércio, como Acre, Rondônia e Roraima, sobre a supervisão da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Lembrando que isso vai ser uma das políticas primordiais de industrialização no contexto ocidental da Amazônia brasileira, que hoje representa o maior polo industrial na Amazônia, que é Manaus, enfim, o PIN, que a gente chama, que é o Polo Industrial de Manaus. Inclusive, a economia do estado do Amazonas hoje ela é mais de 60% do setor secundário, né? Consequência muito desse processo de implantação desde a década de 60. A gente vai ter, então, já na década de 70, o início da BR-330, ou Transamazônica, buscando trazer essa ligação mais direta com a região Nordeste, que são duas regiões que passavam por grandes transformações e essa interligação, mas que não saíram muito do papel. A BR-330, hoje, o Transamazônica, ainda é considerado um grande, né, projeto fracassado, porque por diversos fatores, conflitos de terra, fundiários, enfim, ou mesmo indígenas, que não permitiu essa interligação completa, né, do seu projeto inicial. E na década ainda de 70, a gente vai ter, e aqui também é um processo de transformação incrível, digamos assim, em termos de volume de recursos disponibilizados, que foi o Programa de Integração Nacional, a PIN, que visou exatamente financiar aí por etapas, né, os vários e diversos planos de infraestrutura na Amazônia, desde questão de rodovias, construção de hidrelétricas, enfim, né, sistema energético, ou mesmo de telecomunicações. Pode passar. Ainda nessa discussão, só para avançar e para entender esse contexto, né, do regime militar, a gente vai ver, nós veremos aí várias ações direcionadas nesse campo de grandes projetos agropecuários e agrominerais focados no estilo ou na atividade da iniciativa privada. Como foi o caso, por exemplo, do Polo Amazônia e do Programa Grande Carajás. Esses dois programas eles foram determinantes no contexto da Amazônia, especialmente oriental, né, a partir já ali da segunda metade do regime militar, em que o programa Polo Amazônia ele demarcou territorialidades. Foram 15 polos inicialmente constituídos para que se houvesse essa promoção do aproveitamento de potencialidades, tanto agropecuárias, agroindustriais, florestais e minerais, considerando áreas, né, propícias para o desenvolvimento dessas atividades econômicas. E aí a gente vai ter um processo de colonização, inclusive induzido pelo Estado, especialmente população tanto aqui do Sul quanto do Sudeste, subindo a fronteira agrícola sob esse estímulo, a partir dessa perspectiva desenvolvimentista. E já em 80, no início da década de 80, ali,
a gente vai ter o programa Grande Carajás, com estímulo à extração mineral voltado exclusivamente para o comércio exterior. Isso demarca muito fortemente, né, ali, a perspectiva desenvolvimentista que a Amazônia Oriental ela tem desde a sua inclusão enquanto região a ser estimulada pela ação estatal por meio de políticas públicas de desenvolvimento. Bom, sobretudo nesse contexto geral que a gente observa, o interessante assim, de se ver é que esses estímulos eles passaram a ser criticados, né, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito regional, pelos impactos, sobretudo ambientais, que estavam se consolidando no seio da sociedade amazônica dos recursos naturais de forma geral. E aí o próprio governo militar ele começa a ter uma mudança de perspectiva sobre essa questão ambiental no cenário do planejamento, porque até então ela era desconsiderada nos documentos, enfim, no pensamento político à época. É tanto que se cria em 81 aqui a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aqui eu preciso fazer uma ressalva, né, o que o professor Gonçalves fala lá na década de 80, aí no final da década de 80, quando ele diz que os militares, na verdade, passaram a incorporar nos planos de desenvolvimento, tanto regional quanto nacional, essa visão mais ambiental, já ali no final do regime, não por uma questão de uma preocupação com o verde da mata, ele é até irônico nesse sentido, mas sim pelo verde dos dólares, que a gente sabe que o nosso financiamento nesse período histórico era sobre financiamento externo, então as grandes instituições elas já vinham nessa seara de discussão dos impactos ambientais desde lá de 1972, 73, da grande conferência da ONU, né, para o meio ambiente e desenvolvimento em Estocolmo, em 1972. Então isso já foi algo que vem emergindo em contraposição a todo esse modelo pensado. Pode passar, professor. Todo esse modelo pensado ao longo do regime militar. Aqui também, é só para contextualizar, para vocês observarem de forma geral, que segue a mesma lógica, porque nós tivemos ali, então, os planos nacionais, e dentro deles o que se referia à Amazônia, mas também a Sudã, diretamente fazendo aí os planos regionais de desenvolvimento, mas que segue a mesma lógica do contexto nacional, até porque é uma instituição federal, vinculada ao Ministério da Integração à época, né? Hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que vai sofrer, inclusive, transformações de toda a ordem ao longo desse processo. Mas aí são os 5 planos que a gente tem durante o regime militar e algumas questões que passam a emergir dentro desses documentos e que chamam a atenção. Por exemplo, a partir de 72 aqui a 74, no primeiro PIDAN, que a gente chama, o primeiro Plano de Desenvolvimento da Amazônia, já se começa uma discussão sobre o processo de municipalização diante do exacerbado volume populacional que a região passava a incorporar. Então, a gente vê começar a discutir essa questão do planejamento local, que isso é novo, considerando o cenário, né, para trás. Aqui no plano do segundo PIDAN, a gente pode deixar muito claro esse processo de internacionalização da economia amazônica. Isso é muito forte, porque a gente passa a ter grandes empresas, né, especialmente na área agropecuária e mineradoras, sendo instaladas na região com esse propósito de exploração dos recursos. E só para deixar claro, acho que resume muito bem o cenário que é de planejamento das políticas públicas no contexto regional, nesse período do regime militar, e que é o que nós vamos chamar de neocolonialismo nacional, que efetivamente a Amazônia era considerada uma fronteira de exploração nesse regime, e inclusive não se preocupava com a endogenização dos resultados dessa exploração. Os resultados eram simplesmente exportados ou mesmo levados para as outras regiões do Brasil, e isso fica muito claro nos documentos, né, como essa fronteira de exploração, como essa perspectiva de reserva dos recursos naturais a serem gerados como insumos ao restante da economia nacional. Essa questão da internacionalização está muito voltada para as divisas, né, no contexto brasileiro. E o último plano, já com a incorporação desse movimento, da discussão inicial das questões ambientais, a gente vai ver como objetivo síntese dele, inclusive o nosso objetivo aqui é levantar potencialidades, contradições, avanços, retrocessos ao longo desses mais de 70 anos de planejamento, né, da Amazônia, que traz um objetivo síntese contraditório, que ao mesmo tempo em que ele
busca promover o crescimento econômico regional sob a perspectiva de manutenção do equilíbrio ecológico e da redução das desigualdades. Mas isso a história mostrou e prova que esse objetivo efetivamente era contraditório, porque o modelo adotado de desenvolvimento, ele, em hipótese nenhuma, ele permitia esse equilíbrio, né, ecológico, tão pouco a mitigação das desigualdades regionais e sociais na região. Então, assim, era mais uma questão de discurso político sobre aquela perspectiva que eu trouxe, de atender anseios, né, de organismos internacionais, do que mesmo a prática, a ação efetiva do Estado, visando aí essa manutenção do equilíbrio ecológico ou redução de desigualdades sociais. Então, perceba que todo esse cenário, então, a gente chega aí nessa metade do lapso temporal de análise de 46 a 2023. E o que acontece daí em diante? Então, com o fim do regime militar, a gente vai ter, então, um processo de redemocratização brasileira, sobretudo na perspectiva de avaliar toda essa trajetória adotada no contexto amazônico, que, ao mesmo tempo, trouxe como consequências um grande déficit na questão social. Isso foi muito levantado, tanto que, no primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que é um plano nacional, não é regional, para deixar claro, da nova República, ele traz exatamente a contraposição e a crítica a esse modelo que tinha, né, se instaurado no regime militar, da ideia de que se tinha um falso automatismo de que crescer economicamente levaria ao desenvolvimento das comunidades amazônicas ou mesmo brasileiras. E aí rompe-se, então, passa-se a romper essa visão, atrelando isso paralelamente à questão ambiental. Mas a gente precisa entender também uma outra coisa. Era um modelo histórico construído, que ele passa, a partir da redemocratização, a ser contestado, mas que essas mudanças não acontecem da noite para o dia. Então, obviamente, que isso foi um processo que vai se intensificar, especialmente a partir da Rio 92, né, a Conferência também das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, acontecida no Rio de Janeiro, em 1992. E o que se vê, inclusive, no cenário amazônico é um caráter paradoxal que se utiliza aqui, que existem no Brasil, aí, não só no contexto regional, mas no Brasil de forma geral, regiões que se demonstraram com padrão, inclusive, de países de primeiro mundo avançado, mas, em contraposição, a gente tinha uma população na lástima, né, como se coloca, em situações extremamente de extrema pobreza. Então, é sob esse viés inicial social que, com o processo de redemocratização, a gente vai ter, então, essa mudança de lógica no pensamento do desenvolver isso nacional, incorporando, então, a região amazônica. Inclusive, dentro desse primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, que a gente vai ter, aí, pela primeira vez, uma seção específica focada na Amazônia sobre o tema preservação e valorização da Amazônia. Isso é impactante no contexto de planejamento. Pode passar, professor. Uma vez que essa lógica ela muda, ela começa a mudar, e aí nós vamos dizer, então, que a gente vai ter uma nova perspectiva, uma quebra de paradigma, um novo paradigma de desenvolvimento na região. Não obstante, né, a gente precisa compreender ainda que, nesse movimento da redemocratização, a gente tem ali em 88 a Constituição Federal, em que ela é estabelecida a nossa Carta Magna, e lá no seu artigo 225, parágrafo 4º, ela vai dizer exatamente que, a partir de agora, da Constituição Federal, desse momento de discussão política que teve no país, toda e qualquer ação de utilização da floresta amazônica, ela far-se-á na forma da lei. Ao contrário do que se observava anteriormente, que não tinha essa regulamentação legal. Então, a questão da preservação do meio ambiente, inclusive do uso dos recursos naturais, ela obrigatoriamente precisa estar estatuída em algum regramento jurídico. Então, acaba-se aquela visão de chegar no território e fazer a qualquer custo, porque isso está estabelecido, então, na Constituição, e aí a gente vai ter os movimentos de mudança. E também na própria Constituição, isso é interessante, no artigo 159, cria-se fundos, né, constitucionais tanto para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que vai se tornar o principal instrumento financeiro vamos dizer assim, de financiamento mesmo das políticas de desenvolvimento da região. Inclusive, hoje,
hoje é o principal FMO, o principal na região norte, ali, como a gente pega na Amazônia Legal, estados do Nordeste e do Centro-Oeste, como Mato Grosso e o próprio Maranhão, também se faz perceber que os impactos desses instrumentos financeiros, eles têm também no contexto regional, né? Essa entrada. Em 89 a gente vai ter essa regulamentação, e a partir de agora, pessoal, vocês vão ver que as políticas adotadas na Amazônia, especialmente sobre a partir de 1992, como eu já até falei, a Conferência das Nações Unidas, a gente vai ter o quê? Essa mudança da questão ambiental adentrando intensivamente no contexto político, econômico, social e institucional. Então, perceba que daqui para frente, toda e qualquer política que se falar de desenvolvimento da Amazônia, no mínimo vai ter a palavra meio ambiente, sustentável, ou ecológico, ou algo do tipo. Então, rompe-se aquela visão efetiva, né, do regime militar para se incorporar em um processo de defesa, né? Então, o princípio de defesa ao meio ambiente, ele torna-se como prioridade em toda e qualquer atuação estatal, sobretudo a partir da Convenção da Diversidade Biológica, que foi, dentro da própria conferência da Rio 92, estabelecida essa convenção, que favoreceu, então, aí para o estímulo, né, da prática estatal, levar em consideração a questão ambiental. E aqui eu trago, né, a gente faz temporalmente algumas construções dentro do contexto da Amazônia brasileira, como, por exemplo, a própria criação, em 93, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, CONAMAS, que aí tem o objetivo principal de estabelecer esse assessoramento à presidência da República nas questões que envolvem, né, o meio ambiente, dentro do processo de planejar. Em 94, a gente vai ter o CIPAM aí sendo implantado, o Sistema de Proteção. Então, observem que sempre agora, né, a gente tem um processo de reversão daquilo que se tinha como política de desenvolvimento. Eu trago aqui a Lei de Crimes Ambientais como um marco a ser levado em consideração, porque ela traz, embasado naquilo que a Constituição colocava, uma limitação agora a partir do IBAMA, inclusive, né, da atuação do IBAMA, que foi criado lá em 89, a partir do seu poder de polícia, a combater, inclusive criminalizar produtores rurais que, enfim, porventura, vai de encontro com aquilo que está na legislação. Isso teve um impacto muito grande. Eu até me recordo, por exemplo, lá no meu estado mesmo, no estado do Acre, a gente vê casos de pequenos produtores que tocaram ali, fizeram um fogo na sua propriedade, como uma questão cultural, e o IBAMA ia lá e montava. Então, isso, por exemplo, tem um impacto significativo. Já em 2001, por meio da medida provisória, mas transformada em lei em 2012, a gente vai ter a revisão do Código Florestal. E aqui é extremamente impactante, porque 80% das áreas de propriedades rurais, elas são obrigatoriamente consideradas como de reserva legal. Então, isso é um dos fatores que tem sido questionado, né, no contexto regional pela classe produtora rural, né, por essa limitação, e que tem levado, infelizmente, ou felizmente, não sei, aí depende do ponto de vista que você observe, a limitações, né, de crescimento. E aí nós temos o FDA, que é o segundo maior instrumento hoje de financiamento do contexto de política de desenvolvimento da Amazônia. Em 2001, a criação do FDA, do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, hoje é operado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional Sudão. Aqui, no mesmo sentido, para que a ideia não é adentrar especificamente em cada um desses, uma vez que dentro do livro isso vai estar mais detalhado, né, quando a gente finalizar. Da redemocratização até 2023, ou seja, o ano atual que o ano vigente, a gente vai ter aí 7 planos regionais de desenvolvimento sob essa perspectiva de mudança de paradigma, né, em que todos é comum, eu trago aqui só para resumir esse contexto, é comum a busca pelo controle ecológico, pelo zoneamento ecológico e econômico. Isso aqui é um instrumento administrativo que foi assim implantado e disseminado, tanto em questão regional, quanto estadual, inclusive municipal, no âmbito da Amazônia. Então, é pensar o território de acordo com as suas características e áreas para reserva, enfim, para proteção ambiental, áreas a serem produtivas, tem toda uma caracterização desse instrumento administrativo de gestão
Foca-se também muito no processo de inovação, ciência e tecnologia, então isso é comum dentro dos planos, né? Essa perspectiva agora de desenvolvimentista, não mais sobre aquela base expansionista, enfim, né, extensiva, mas sim agora intensiva, a busca pela intensidade na ciência e tecnologia. E, sobretudo, alguns conceitos emergem, isso é importante que dentro do documento a gente passa a observar isso muito claramente, termos como ecodesenvolvimento, bioindústria, turismo ecológico, sob essa visão de reorientação produtiva de todo aquele contexto histórico de formação econômica que a região tinha passado no regime militar. E é o que nós chamamos, então, a mudança de paradigma no desenvolvimento da Amazônia para um paradigma considerado conservacionista ambiental. Então, essa transição ela é bem interessante, porque ela vai mostrar aí muito fortemente com essa reestruturação, a busca por ela, especialmente na visão de transformar ou se pensar os grandes projetos, como se tinha no regime militar, para pequenas intervenções a partir de médios e pequenos produtores, no contexto rural, ou mesmo da expansão, né, do setor de comércio e serviços com perspectiva de preservação e conservação ambiental. Acredito que, assim, dentre os planos, o que chama realmente a atenção é o plano de 92 a 95, que ele, efetivamente, ali a partir da Rio 92, como a gente vê, é ele que, de fato, se torna um documento que rompe no seu discurso, né? Não somente numa questão ideológica, mas no discurso, quando eu falo seu discurso internamente, né, na sua própria escrita, essa questão do paradigma conservacionista ambiental, e os demais vão se tornando, inclusive, apenas a atualização dele ou uma reorientação, enfim, algo do tipo. Então, veja que a Rio 92 é que foi um grande virar de chave, né, como a gente fala, virou-se a chave para esse contexto mais atual de desenvolvimento e pensar as políticas públicas na Amazônia. Pode passar. Um fato que também recai aqui, que precisa ser levado em consideração nesse contexto dessas trajetórias, é que em 2001 a Sudã ela é extinta. Então, no contexto regional, a gente perde esse caráter de planejamento regional, isso já pensando no período mais recente. No seu lugar é criada, em 2001, a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, a ADA, que ela dura aí cerca de 6 anos, porque a Sudã foi extinta por críticas no seu funcionamento, ainda por institucionalmente atender aquela lógica que vinha do regime militar, enfim, é o que o professor Francisco da Costa ele fala até, que não adianta a gente ter um novo modelo de desenvolvimento considerando uma institucionalidade tradicional, né, com pensamento retrógrado. Então, a Sudã acabou sendo extinta, surge a ADA, que também no contexto regional, ela não tem tanta expressividade. E em 2007, então, recria-se a Sudã, mas aí sim, a gente observando o contexto político, ela já surge sobre uma nova visão, com novos valores, e diretamente interligada nesse contexto de preservação, conservação, promoção do crescimento, considerando as limitações ambientais. E nesse lapso temporal de 2000 a 2011, a gente vai ter algumas ações importantes, muito, muito importantes, inclusive esse é um período que a gente vai ver que demarca o que, inclusive, a gente tem hoje no cenário regional. E o primeiro deles ali é em 2002, então veja que de 2000 a 2011 a gente rompeu com aquele planejamento institucionalizado de planos regionais. A gente não tem um plano regional como se tinha historicamente, né, observando até aí, muito em virtude dessa extinção da Sudã. A gente vai ter ações e alguns planos nacionais, como foi o caso que é hoje considerado um dos maiores planos, que é o PAS, o Plano Amazônia Sustentável, mas é um plano de âmbito nacional, não regional, com uma comissão, inclusive, interministerial que formulou esse plano, mas que teve muito resultado, mas que também desconstruiu essa trajetória de planejamento regional, que foi instituída também em 2007 com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, trazendo essa visão à tona novamente. Mas importante destacar em 2002 o PROBEM. O PROBEM foi o Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia. Apesar desse nome bonito, né, enfim, dessa perspectiva
perspectiva que se tinha, de se trazer essa questão mesmo ambiental, da biodiversidade. O CBA foi criado, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, no ano seguinte, vinculado ao PROBEM, porém, ele não teve os impactos esperados, porque o Centro de Biotecnologia, como uma ação do PROBEM, ele foi ligado à SUFRAMA e por questões de restrições, tanto de recursos humanos quanto financeiras, não conseguiu se expandir e ter o resultado que se esperava, porque era uma grande perspectiva de desenvolvimento para a região, trabalhar essa questão da biodiversidade. E foram 20 anos que o Centro de Biotecnologia ele passou sobre essas limitações, e hoje, e até isso aqui é recente, agora em maio de 2023, já no governo do atual presidente, o presidente Lula, especialmente, tudo bem, informação começada em 2022, mas o Centro de Biotecnologia da Amazônia ele é transformado em Centro de Bionegócio da Amazônia e passa a ter, então, a sua gestão não mais vinculada à SUFRAM, mas, assim, a uma organização social que agora é uma grande expectativa que a gente tem, inclusive eu, né, sobre esse viés de se explorar os recursos da biodiversidade a partir de uma perspectiva tecnológica. Então, isso é algo que talvez reverbere ao longo dos anos, é uma potencialidade que a gente tem no contexto regional. O PPCDAN, que é um plano aí de prevenção e controle instituído em 2004, ele vai efetivamente colocar uma redução do desmatamento, muito ligada a essa questão, né, ambiental, como a gente vem falando. E o que a gente vê, assim, para não, sem adentrar especificamente, a ideia mesmo é fazer esse cenário, essa lógica de ampliação, é o que a gente vai ver em 2007 e 2010, são a formação de 2 planos, o que nós chamamos de planos subregionais. Lembrando que em 2007, desde 2003, a gente tem a discussão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que ela materializa-se com uma lei em 2007, e a partir daí, então, ela traz uma nova construção do pensar regional no Brasil, especialmente no contexto amazônico, que é muito importante. Eu sempre venho falando isso, repetindo, da questão das diferenças intra-regionais do território amazônico. Muitas vezes se pensava políticas nacionais para o contexto regional mais uniforme, sendo que a gente tem essas diferenciações internas, que é impossível você pensar uma política de desenvolvimento para a Amazônia como um todo. Então, a partir da PNDR, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional de 2007, a gente vai passar para um plano subregional. Então, a gente tem aí um plano de desenvolvimento regional para a área de influência da BR-163, no trecho Cuiabá-Santarém, importantíssimo, chamado Plano BR-163 Sustentável, que tem proporcionado, de fato, a essa região perspectivas muito boas no contexto de avanço, tanto do crescimento econômico, quanto da superação das limitações referentes às condições materiais da sociedade local, quanto respeitando aí os limites ecossistêmicos, né? Isso também aconteceu em 2010 ali para a região do Xingu, em que é feito esse plano sustentável aí da região do Xingu. E só para finalizar, que é essa lâmina, em 2010, veja que agora é sempre nessa perspectiva, né? Ambiental, a gente tem um macrozoneamento ecológico e econômico da Amazônia legal, isso aqui também vai demarcar muito claramente a territorialidade dentro da região e os espaços delimitados para que se aconteça as intervenções, tanto privadas quanto públicas, de desenvolvimento. Esse gráfico eu trago só para demonstrar que o PPCDAN lá, que foi o plano de prevenção, né, e controle do desmatamento na Amazônia em 2004, então a partir de 2005 em diante a gente tem uma queda significativa, né, mais recentemente, né, nos últimos governos, vamos colocar assim, essa curva ela passa a ser ascendente por uma perspectiva desenvolvimentista, até um pouco atrelada àquela ideia militar mesmo, inclusive uma desvirtualização do processo de participação social. Aqui, só para finalizar, então, a questão dos planos, além daqueles 4 que eu apresentei, os outros 3, completando 7, são esses. Esses aqui ainda estamos em processo de análise na pesquisa, inclusive finalizamos ontem a análise desse 2012 a 2015, ficando aqui esse período mais recente para se refletir melhor, né? Então, só para demonstrar que a gente vai chegar até o contexto de 2023. Então, o nosso livro, né, inclusive da base para essa apresentação, ele traz esse cenário,
esse panorama regional das políticas de lá até aqui. E o que eu já posso adiantar, e é interessante, nesse período bem mais recente, é um caráter de incorporação daquilo que não se tinha, que é o caráter da inovação como perspectiva de desenvolvimento regional. Isso é muito recente, a partir da década de 2000 ali já começou a se discutir isso, mas é a partir de 2010 que essa vertente do processo de inovação como critério ou processo, né, se trata de um processo de incorporação nas políticas de desenvolvimento. Vou dizer para vocês que, assim, essa perspectiva de inovação vem aí, inclusive, nas políticas educacionais, nas políticas econômicas, muito forte, até sob a visão da criação do que vão chamar de sistemas regionais de inovação, que é vamos dizer assim, um anseio, né, muito forte. Depois eu posso... Depois. Então, vamos lá. Depois já está finalizando. Aqui vai ser mais uma apresentação bem rápida, só mesmo para que... Então, observe, né, assim, para a gente finalizar esse contexto das políticas de desenvolvimento da Amazônia, observem que a gente tem esse cenário inicial, né, com o paradigma produtivista, desenvolvimentista. Depois, a partir da década de 90, a gente muda esse paradigma para esse paradigma conservacionista ambiental, e isso vai gerar, de certa forma, esse acumulado histórico alguns resultados. Aqui são só mais para exposição, nem é o objetivo do livro, da nossa pesquisa, mas é para entender um pouco, até para não ficar dissociado somente essa apresentação, do que efetivamente a gente tem de mais concreto e o que resultou, né? Esses mais de 70 anos de intervenção pública no desenvolvimento da Amazônia. Pode passar. Então, a gente, né, quais foram efetivamente esses impactos? Algumas coisas rapidamente aqui, só para mostrar para vocês que a população pobre acabou aumentando na região. Então, assim, foram mais de 70 anos em que a gente vê isso em 2021, aí a gente tem um aumento da população pobre. Então, aonde? Né, são coisas para se pensar dentro desse cenário. Infelizmente, as condições materiais do contexto amazônico são difíceis, quem é de lá sabe. A Amazônia tem se tornado muito mais um emblema nacional do que uma prática de desenvolvimento. Isso é uma crítica que eu sempre tenho feito quando a gente observa o contexto, né, de evolução no cenário da nossa região. Todo esse processo, né, de desenvolver a região levou a um aumento da urbanização exacerbada, isso é fato, a literatura já explica muito isso, e para e passo os graves problemas que as grandes metrópoles regionais elas têm enfrentado, desde questões sociais, econômicas, inclusive ambientais, como a própria questão do saneamento, que é uma questão social ambiental. E a gente vai ver, então, que um terço, hoje, na Amazônia, né, estão concentradas a população nas capitais e regiões metropolitanas de Belém e Manaus. Então, a gente é muito claro que a Amazônia hoje é uma região, uma grande região rural, porque a sua grande extensão territorial não tem população urbana, mas, em contrapartida, é uma região rural com grandes polos adensados de comunidades urbanas, né? Como Manaus, por exemplo, é a capital que tem mais habitantes, mas é em Manaus, no estado do Amazonas, que é o maior do país. Então, a população está concentrada, né, nesse espaço, muito em decorrência, né, obviamente, da Zona Franca de Manaus. Infelizmente, as questões sociais, como a educação, sempre a gente vem nessa seara que está abaixo da média nacional, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas isso é um processo de transição, a gente precisa entender isso também, né? Porque, assim como aconteceram nas outras regiões do país, a região é uma região ainda em transição, como eu vou falar. Então, isso é um processo que acaba sendo um processo, vamos dizer, natural de se passar, mas que efetivamente esses 70 anos ainda representa 70 anos de intervenção governamental representa ainda alguns resultados que poderiam ter sido muito melhores se pensado, né, numa visão mais sistêmica. A gente tem hoje uma expectativa de vida ainda menor no Brasil, considerada as outras regiões, né? A taxa de médicos, enfim, ainda é inferior. A gente tem condições sociais ainda muito adversas. Para você ter ideia, de 2 a cada 10 homicídios, apenas 2 têm aí rede de esgoto. Então, existe um déficit muito forte na questão social. É que a Amazônia acabou sendo, no primeiro momento,
pensada economicamente, mas sem internalização, né, dos efeitos. E, no segundo momento, se preservou uma questão, tem até hoje, né, o paradigma ambiental, mas, infelizmente, as condições sociais e materiais da população ainda não têm crescido. Ao contrário do que muitos pensam, a Amazônia hoje não é uma região estagnada ou em recessão, né, porque tem muita discussão. Muito pelo contrário, é uma região em crescimento, porém, ainda em níveis que não se equiparam às médias nacionais, por exemplo. Então, a gente tem muito problema no contexto mesmo diante desse cenário inteiro de intervenção governamental. Pode passar. Aqui mais alguns dados, né? É uma questão também importante. Percebo que mais de quase 80% da população hoje da Amazônia é considerada urbana, mas não chega a 50% dessa população que contém aí residências, né? Isso são dados do IBGE, que contém residências com uma estrutura de parede de tijolo, por exemplo, né? com revestimento. Isso é um dado importante se a gente olhar as condições de desenvolvimento da região. E o mais importante assim, desse cenário, infelizmente, cenário negativo, como consequência e reflexo desse processo, é um aumento na concentração de renda na região. Isso, a maioria das outras regiões do Brasil teve uma desconcentração de renda e a região amazônica, infelizmente, está na contramão. É ainda a região que a gente vê um aumento nessa concentração de renda quando você observa a questão do índice de Gini. Aqui eu trouxe essa lâmina só para compreender um pouco melhor que a gente tem ainda um contexto muito forte da administração pública como participação do PIB. É muito claro que a gente tem as economias, por exemplo, do estado do Acre, Amapá, Roraima, muito vinculada à atuação governamental, serviço público, administração pública de forma geral, com a prestação de serviços. Mas o que prevalece é o contexto de prestação de serviço privado, né? Depois a gente tem a indústria e a agropecuária. Isso aqui é interessante porque tem uma pesquisa recente que muito se discute que o aumento do desmatamento na Amazônia tem sido em detrimento do aumento das atividades, enfim, rurais. E tem se provado que, na verdade, essa lógica não tem funcionado, porque a agropecuária é um setor que tem perdido espaço dentro do contexto regional, mas, ao mesmo tempo, o desmatamento tem apresentado ascendência. Então, na verdade, a tese, né, o que se tem criado sobre essa perspectiva, é de que o processo de extensão, extensivo de exploração dessa atividade do setor primário é que tem levado, e não a ampliação, né, da própria atividade em si. Então, a falta de tecnologia, enfim, né, em todo o processo que a gente já sabe. Pode passar. Só que é só mesmo contextualizando, né, como eu estava dizendo, para a gente ver o cenário atual. Aqui a gente tem o processo desde 1970, aqui fecha em 2000, na década de 2000, da população, né, da evolução populacional. Então, percebam aquilo que eu afirmava, que hoje o território amazônico ele se representa como uma região extremamente, ainda demograficamente, né, vazia, mas com polos altamente adensados, como Belém, Manaus, Porto Velho, Rio Branco. Aqui nós temos Macapá e Boa Vista, que são as capitais, né, que representam os municípios de médio porte, que a gente chama. Então, isso é consequência de todo esse processo que se instalou, e é um grande desafio. Eu acho que o grande desafio hoje é a interiorização desse desenvolvimento, né? Vai ficar mais claro, eu acho que não. Aqui eu trago para vocês também, como contexto de visualização do cenário que a gente tem hoje, como consequência desse histórico, o índice de desenvolvimento humano. Perceba que esse índice de desenvolvimento humano se concentra na parte sul, né, da Amazônia Legal, indo aí, subindo aí pelo leste, pegando ali o Tocantins, Pará. Pode passar, isso aqui é só para a gente entender. O que eu quero deixar claro é que, mesmo diante de todas essas transformações, esse contexto, né, de mudanças regionais, a gente observa que sempre a região norte, aí eu vou utilizar a região norte porque, infelizmente, a gente sempre tem essa dificuldade. A Amazônia Legal é além da região norte, mas muitas vezes a gente consegue dados por macro-região, mas então a gente vai observando que a região norte, sempre a região norte, que é o IDH de 2000 2010, e a sua estratificação, como a questão da renda, da longevidade da educação, a gente vai ver o quê? A gente vai ver um cenário sempre de um resultado abaixo da média nacional.
E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante no contexto ainda social. Né? Pode passar, professor. Aqui é o índice de vulnerabilidade social, só para demonstrar também que a região é a que apresenta o maior índice de vulnerabilidade no contexto nacional, inclusive superior ao Nordeste. Quanto mais alto esse índice, maior é a vulnerabilidade. Então, vejo que de 2000 para 2010 a gente tem um avanço significativo, uma queda significativa, né, de menos 3,08% de variação. No entanto, ainda é o maior do país e ainda acima da média brasileira. Então, são dados que a gente precisa avaliar com muito cuidado. Aqui eu quero fazer o contraponto de tudo isso que eu venho demonstrando. Eu tenho aqui o mapa demonstrado para vocês do avanço do desmatamento na Amazônia. Né? E aqui é o trade-off que a gente se vê hoje dentro dessa região. Percebam que esse arco é o que nós chamamos do arco do desmatamento, que é exatamente essa faixa onde tem aí os pontos mais avermelhados. Mas percebam que é exatamente nessa região que a gente observa os maiores níveis de desenvolvimento regional. Então, esse é um contraponto que tem sido levantado também bastante discutido, até que ponto vale esse desenvolvimento sobre essa, né, esse impacto ambiental e como transformar isso. É possível, inclusive o professor também, Francisco Costa, da Universidade Federal do Pará, que é um autor referência que discute muito sobre isso, ele fala que surge exatamente a grande questão: como desenvolver a Amazônia sem tornar o processo lesivo ao meio ambiente. Isso, acho que quem tiver essa resposta pronta e acabada, eu acho que seria, né, um grande visionário, mas infelizmente são projetos e estruturas governamentais que se criam, né, pensando no contexto de desenvolver, buscando alternativas. E para que a gente tenha ideia, por exemplo, Rondônia hoje, na Amazônia Oriental, que aí compõe Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, é o estado que é considerado que tem os municípios mais desenvolvidos da região. Mas, em contrapartida, é o estado mais ambientalmente degradado. Então, esse contraponto é interessante de se levantar para se observar que, mesmo com essa mudança de paradigma, desde lá do início da década de 90, tem avançado com a fronteira agrícola, que é exatamente nesse arco do desmatamento. Aqui eu trago, só também para contextualizar, já estamos finalizando, isso aqui é o resultado da minha tese, que a gente calculou aqui, observando mais o campo, né, o meio rural, a gente calculou o índice de desenvolvimento rural, mas para demonstrar que, seguindo algumas lógicas, né, as principais rodovias, Belém-Brasília, BR-364, BR-163, que liga Cuiabá a Santarém. Aí a gente tem a região da Zona Franca de Manaus, ali, né, no polo industrial de Manaus, representam efetivamente vamos dizer assim, não vou dizer corredores, mas os eixos de desenvolvimento da Amazônia aqui em território rural, mas que se reproduz no ambiente urbano. Então a gente pode até estabelecer que no contexto de desenvolvimento da região norte, aqui obviamente a gente está olhando só a região norte, como eu falei, essa desagregação leva muitas vezes a isso, representa muito claramente que esse contexto, essa trajetória das políticas públicas levaram especialmente a essa distribuição que a gente tem hoje. Sobretudo, né, nessa visão do que nós temos considerada a Amazônia oeste e norte, a região mais preservada hoje do Brasil, né, acho que a grande questão é essa, mas, no entanto, a gente tem um contraponto que é a região menos desenvolvida. Então, sempre tem se pensado nesse trade-off, né, de desenvolver essa região. E eu acho que, para finalizar, aqui também é só uma questão, talvez, que foi um trabalho publicado, inclusive, na revista da Sober em 2017, que era o meu orientado à época do doutorado, o professor Gerson Staduto, que a gente mostra a modernização agrícola, visualizando exatamente o mesmo padrão de desenvolvimento rural e dessa perspectiva de olhar a Amazônia sobre esse avanço da fronteira. Lembrando que a gente tem muito se falado, né, no Matopiba, Matopiba, como região agrícola, mas hoje tem se consolidado aquilo que a gente chama de Amacre, né, que é a região do sul do Amazonas, Rondônia e Acre, que tem avançado, e aí pode passar, professor, isso trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, lá do Acre, só para que vocês tenham noção do que eu estou querendo dizer, nessa perspectiva de desenvolver perspectivas futuras. No Acre agora, né, a partir do estimulado politicamente pelo atual governo do Estado, a gente tem aí o avanço da sojicultura. Inclusive aqui em 2021, a soja ali ia superar em 9% a média do país de produção. Isso aqui é uma transformação, inclusive, do mundo rural,
né, na nossa região. Isso é um fenômeno que deve ser observado muito de perto, porque a gente sabe da questão ambiental, dos impactos, apesar de, né, o discurso político, né, que é um discurso desenvolvimentista, atualmente instituído lá no nosso estado, que é considerado um estado também com altas taxas de preservação ambiental, que tem se colocado que, na verdade, o que tem se feito é a transformação de áreas de pastagem em área agrícola, né? Então não tem se avançado sobre a floresta. Isso aqui é só mesmo para estabelecer, então, que isso tem que ser observado, essa questão da soja no contexto lá da minha região, mais próxima do meu estado, que de fato tem sido a nova fronteira sob o estímulo estatal, né? do atual governo, isso tem sido muito claro. E para finalizar, eu só trago aqui pode passar, professor. Que esse rapaz é o chamado Mauro Maff, ele foi o primeiro produtor de soja lá do estado. Há 18 anos, ele comenta que isso é de 2021, ainda essa notícia, e ele era considerado louco, né? Porque ele estava produzindo, inclusive, é interessante, professor, que esse produtor, ele é um grande produtor lá, e ele demonstrava, assim, às vezes ele era multado pelo IBAMA, ele pagava muito, mas continuava produzindo, porque o lucro que ele tinha sobre a produção compensava ele pagar. Então, e hoje ele fala até que está colhendo os frutos, e é diretamente uma política agrícola estimulada pelo atual governo. Então, a nossa fronteira vai avançar, isso tem que se acompanhar muito de perto nesse cenário de políticas públicas, trazendo essa trajetória desde lá da Constituição de 1946. Eu acho que é isso, eu espero que, né, eu não tenha me delongado demais, o objetivo era esse, fazer essa apresentação. Não, tá ótimo, eu acho que uma grande contribuição desse trabalho, e que no início eu não cheguei a comentar, mas durante a fala o Lobão comentou várias vezes aqui, a nossa expectativa é produzir um livro ao final desse período de pós-doutorado, né? O Lobão vem trabalhando numa ampla revisão documental, vocês perceberam aqui na fala dele, né, a quantidade de documentos, de planos que ele vem revisando, e vem analisando e vem discutindo. A gente sabe que a Amazônia está em evidência em todos os debates acadêmicos e também fora do meio acadêmico, mas são poucos os que vão a fundo numa análise mais documentada. Então, acho que tem um grande mérito essa pesquisa e que deverá resultar, então, nesse livro. Nós temos aqui, já no bate-papo, algumas questões que eu acho que merecem, então, as suas considerações. Então, começando aqui pelo César. O César, só um comentário, César é professor lá do nosso instituto, hoje está cedido. Obrigado, César, pela sua presença. Ele tinha feito uma pergunta um pouquinho antes de tu apresentares aqueles slides ali com sim. resultados. Mas eu acho que vale a pena um comentário, né, sobre a tua opinião a respeito dos resultados efetivos desses planos e projetos de desenvolvimento. Será que atingiram seus objetivos? Que falhas ou erros podem ser percebidos? Depois tem a questão aqui do Vicente, falando sobre um desenvolvimento mais equitativo na Amazônia, com um olhar sobre as questões fundiárias, né? Será que é possível pensar num desenvolvimento equitativo sem equacionar essa desorganização fundiária? Depois o Cleelson comenta aqui sobre a percepção do Roma, né? Que traz essa questão de aproveitamento dos benefícios da destruição. E, por fim, aqui tem a Ana Júlia, falando sobre este cenário dos projetos de desenvolvimento. Ela comenta ao longo desses processos históricos e produtivos. Então, Lobão, eu acho que tu podes começar aí respondendo ao César e depois... Muito bem. A pergunta do César, acho que ficou um pouquinho até já respondida ao longo do final da apresentação, mas dizer o seguinte, não existe fórmula mágica, isso é muito claro. A gente pode dizer que mesmo o período militar, que foi extremamente danoso ao sistema ecológico, ambiental e também social, mas ele trouxe as suas contribuições, inclusive a Amazônia hoje, ela é a Amazônia de hoje,
em detrimento, né, das infraestruturas criadas no governo dos militares. Então, porque a gente não consegue analisar o cenário como um todo, a gente tem que, infelizmente, observar os períodos históricos. Então, existiram contribuições significativas. Imagina se não tivesse havido esse processo de desenvolvimento no primeiro momento. Se é o ideal, obviamente a gente já percebeu que não, isso a história comprova, mas tem os seus pontos positivos, mas também tiveram as suas falhas, como essa questão social e ambiental que foi esse acumulado histórico. Em relação ao período mais atual, a gente tem observado, de fato, uma exacerbação, isso é um posicionamento, inclusive, pessoal, né, deixo claro, uma exacerbação sobre uma minimização do custo ambiental em detrimento do aumento do custo social e econômico, né, na perspectiva de desenvolver a Amazônia. Não estou dizendo aqui, óbvio, né, que nós temos que adotar o modelo que se tinha, mas efetivamente nós temos que adotar um modelo intensivo em tecnologia, que eu acho que é a perspectiva que os novos planos de desenvolvimento têm trazido. O próprio Centro de Biotecnologia Transformada agora em Bionegócio é uma dessas perspectivas que a gente visualiza como promissoras, ao mesmo tempo em que a gente precisa, que é um movimento integrado. A gente até trabalha nas abordagens sistêmicas, especialmente do agrário, que a gente precisa entender o contexto, o complexo que é o sistema para poder resolver determinadas lacunas ou falhas, ou mesmo erros, né, que aconteceram. Então, teve-se muito erro, sim, no período militar, mas também se avançou bastante. E no período atual não é diferente. A gente tem concentrado esforços, e o que eu tenho observado muito é um esforço no discurso político, né, em detrimento de uma prática efetiva que leve a região a se desenvolver. Como eu havia dito, a região não é uma região que está em estagnação ou recessão, é uma região que tem avançado na agenda do desenvolvimento. Porém, é um avanço que, do meu ponto de vista, não condiz com todo o esforço que parece que tem sido colocado. E quando você vê isso dentro dos documentos, parece que isso é muito mais um discurso político, muitas vezes, do que uma prática, uma praxis no processo do agir da intervenção pública governamental. Então, acho que os resultados são muitas vezes positivos, mas, ao mesmo tempo, não são efetivos naquilo que se propuser. Não sei se é bem isso, Sérgio, se você puder até, se você tiver mais alguma coisa. Com a questão agora do Vicente, sobre equidade e a questão fundiária. A questão fundiária, isso aí, é um dos efeitos negativos, inclusive, do regime militar, das políticas desenvolvimentistas, dos grandes projetos de assentamento que nós tivemos, que gerou exatamente a formação, e aqui a gente está partindo do pressuposto mesmo do agrário, né? Quando o colega traz essa desorganização fundiária, tudo bem que o espaço urbano também, a sua construção foi totalmente espontânea, o que leva hoje a gente ter mais de 70% da terra da Amazônia, por exemplo, professor, sem ter uma regularização fundiária, né? E o professor também Costa, ele fala muito isso, né? Sobre que hoje sobrevive na Amazônia vamos dizer assim, não dois sistemas, mas dois paradigmas, que é um paradigma latifundiário, de monocultura, e um paradigma que é de familiar policultural, né? De produção diversificada. E até que ponto a gente consegue fazer esse equacionamento? Eu acho que aí também assim, é uma questão bem complexa de se discutir, não é somente uma questão de distribuição ou organização fundiária, mas isso passa desde uma questão cultural, envolvendo as comunidades tradicionais, como as questões dos indígenas, que é muito forte na nossa região. Então, assim, eu penso que verificar ou se conseguir um desenvolvimento equitativo da Amazônia é até uma utopia nas condições materiais que nós temos e que foram construídas historicamente. O que nós temos que pensar, e aí eu estou muito alinhado com a nova Política Nacional de Desenvolvimento, são territorialidades internas à própria Amazônia, e pensar esses territórios a partir do de dentro para fora, né, a partir de uma perspectiva de desenvolvimento endógeno, trazendo as suas problemáticas, os seus desafios e, ao mesmo tempo, atuando diretamente para a resolutividade desses, né, que são aí, infelizmente, mazelas acumuladas historicamente. E eu acho que aqui nós temos, então, a do Cleuson, também ligada com a da Ana Júlia, né? Os comentários falando aqui sobre a questão dos benefícios da destruição, e como os projetos de desenvolvimento nesse processo histórico,
produtivo podem ser interpretados? Na verdade, o Cleuson ali ele traz uma discussão interessante que o professor Roma coloca no cenário, de que efetivamente parece que é exatamente isso mesmo, né, Cleuson? A gente vê pela distribuição regional ali, tanto dos índices, quanto dos indicadores, quanto do avanço que a gente tem tido predatório na região, que parece que nós temos crescido ou desenvolvido a região sob essa visão destrutiva, né? E aí é como se aproveitar esses benefícios mesmo. Infelizmente, esse não é, vamos dizer, o paradigma que se tem como horizonte, mas é algo que tem se intensificado na região, isso para mim é muito claro, né? Essa perspectiva de utilizar os recursos naturais, especialmente como forma de ampliar vamos dizer assim, o crescimento econômico da região como um todo, mas ao mesmo tempo isso incorrendo em destruição ambiental, dos níveis de qualidade, né, de vida das pessoas, e até que ponto isso é viável, né? Isso é aceitável, se a gente for considerar. E, do meu ponto de vista, a gente precisa, de fato, pensar a região amazônica hoje, ainda mais nessa geopolítica mundial que ela está inserida, sob uma perspectiva de ciência, tecnologia e inovação. Acho que está muito claro, as políticas públicas têm pegado muito forte nisso, mas, sobretudo, recentemente, numa visão de bionegócio, professor. Assim, eu acho que o que tem prevalecido muito no discurso hoje de política de desenvolvimento na Amazônia é o aproveitamento da bioeconomia. Só que aí a gente também entra numa outra seara de discussão, que é até que ponto essa bioeconomia, conforme os anseios, os princípios e diretrizes que ela tem enraizada, né, na sua concepção de origem, ela vai realmente se incorporar na região, porque não faz parte culturalmente essa exploração da bioeconomia nos moldes que tem sido implantado, inclusive hoje em dia, recentemente mesmo. O próprio Centro de Bionegócios que foi transformado, as políticas que a gente tem observado no contexto das pastas ou dos setores da sociedade, seja ela econômico, social, enfim, né, ela não tem se articulado. Eu acho que o grande problema que a Política Nacional de Desenvolvimento Regional ela avançou bastante foi essa questão da coordenação do desenvolvimento. Que eu acho que, assim, eu penso que o que a gente observa muito, os documentos também transparecem, é uma descoordenação. Imaginem, nós temos uma política regional de desenvolvimento que não dialoga com, por exemplo, os outros setores, como a questão social, a questão da própria ciência e tecnologia. Então, essa integração, a PNDR, a última agora de 2017, 2019, se não me falha a memória, ela traz esse processo de coordenação que eu acho que é onde a gente teve, ao longo de todos esses mais de 70 anos, um problema muito sério. A falta de coordenação, de pensar a região, ela de uma forma integrada entre as instituições mesmo. Porque uma vez que a região, ela não é uma região que teve um desenvolvimento espontâneo. Ela foi construída, nós somos a Amazônia que somos hoje, a partir de todo esse contexto histórico que o Estado incorporou no cenário regional. Então, Cleuson, assim, como aproveitar esse benefício da destruição é uma pergunta que o professor Romer colocou, eu acho que ele desconfortou todo mundo, né, quando ele traz essa problemática, e isso é legal, porque pensar a Amazônia somente sobre um paradigma, a professora Berta Becker também falava muito isso, muito alinhado com a visão do professor Romer, também não adianta a gente pensar aquilo que eu dizia, né, em uma diminuição do custo ambiental, sendo que a população interna também ela tem sido penalizada, muitas vezes, por essa perspectiva extrema. Infelizmente, eu discordo em pontos, né, mas que a gente precisa avançar. Agora, avançar como? São várias potencialidades e possibilidades, como a própria bioeconomia que eu acabei de dizer aqui. A questão de se pensar a floresta em pé, o uso da biodiversidade, nas suas diversidades. E eu acho que a palavra-chave que a gente deve sempre ter em mente quando pensa em Amazônia é a agregação de valor. Eu acho que é aí onde está o ponto-chave. O nosso grande problema, isso é a economia nacional, de forma geral, é trabalhar com baixo valor agregado nos processos produtivos. E a agroindustrialização serve muito para isso. Um processo bem interessante. Eu estava aqui pensando numa pergunta que agora a Ana Júlia, usando outras palavras, é claro, mas ela
direcionou, e eu acho que é uma pergunta extremamente importante. A COP30, pela primeira vez numa cidade da Amazônia, Belém. Bom, qual a tua opinião, quais as perspectivas, quais as potencialidades para a melhoria das políticas públicas direcionando o desenvolvimento da Amazônia? Eu falava um pouco sobre isso exatamente, e é emblemático, professor. A COP30 aconteceu lá em Belém. Eu espero conseguir ir lá para participar desse debate, né? Porque eu tenho me envolvido muito nessa arena política, tenho tentado, né? Pelo menos discussão. E assim, começa daí. A gente já tem essa perspectiva da COP30 acontecendo no seio, vamos dizer assim, do desenvolvimento da Amazônia hoje, porque Belém hoje é considerado, né? O próprio estado do Pará é um estado altamente contraditório, mas altamente desenvolvido se a gente considerar o cenário regional. E assim, eu entendo que as perspectivas e potencialidades elas vão estar vinculadas exatamente nessa questão da inovação, ciência e tecnologia, isso é fato, atrelado a esse processo, né, de agregação de valor à economia regional, porque eu acho que isso, infelizmente, a valorização dessa bioeconomia, sem esse processo de agregação de valor, a gente vai recair no extrativismo que a gente tinha tradicional. Né, porque essa perspectiva da bioeconomia é essa valorização de exploração dos recursos naturais de forma sustentável, mas que tem essa agregação de valor na sua concepção. Então, eu acho que é por aí, tá, Ana Júlia, de entender que a Amazônia precisa sim ser explorada. Isso é uma coisa que eu tenho defendido significativamente nas falas. Nós precisamos explorar o nosso território. Agora, claro, que a sistemática, o modelo, a forma de exploração é que não dá para ser da forma predatória que a gente vem, intensiva em terra. Por isso que o paradigma, né, do século XXI é a inovação, ciência e tecnologia, e é a partir dessa concepção de construção das políticas embasadas nesses princípios inovadores que a gente vai trazer um avanço, né? Um avanço. Eu faço parte do Instituto Federal do Acre e a filosofia dos institutos federais, que a gente parte de uma questão social, a da própria educação, se tem trabalhado muito sobre esse viés da inovação, né, nos processos produtivos para que a gente mitigue o máximo possível os impactos ambientais oriundos das atividades econômicas. Então, uma reorientação produtiva, isso também é latente. Nós temos, de fato, sistemas produtivos ainda muito arcaicos, retrógrados, enfim, que utilizam-se, né, intensivamente de recursos naturais que precisam ser modernizados. Mas o grande problema também é aliar tudo isso, se considerando que a região é a região mais pobre do Brasil, a questão de investimento é baixa, se considerado os níveis nacionais. Então, é um cenário promissor ao mesmo tempo que é preocupante. Eu entendo que pensar a Amazônia hoje é um mix de energias a serem despendidas, mas ao mesmo tempo de um processo de internalizar, acho que a palavra é essa, internalizar o sentimento de que é possível, mas, sobretudo, na concepção de trazer a Amazônia numa perspectiva não como tem sido criada ambientalmente, né, falando. Porque isso a gente vai ver, por exemplo, que essa perspectiva e visão ambiental, ela se tornou a tal ponto de que tem comprometido o avanço da região. Sim, a gente precisa se preocupar com os recursos naturais, com o equilíbrio ecológico dos ecossistemas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que são quase 30 milhões de pessoas que vivem hoje na região e precisam explorar o território. Sabe? Eu acho que as potencialidades e perspectivas estão nesse sentido. E a gente aliar essa vertente de desenvolver, mas para envolver as comunidades presentes no território. O grande problema da Amazônia, assim, historicamente falando, é essa construção desconstruída. Ou seja, é uma construção que se faz sem internalização do processo, do resultado que a gente tem. Muito hoje da Amazônia Oriental, por exemplo, ali, especialmente Pará, região do Tocantins, Rondônia entra nesse bojo aí, porque está muito ligado ali com a fronteira agrícola de Mato Grosso, ela gerou uma riqueza muito grande. Tem um estudo, eu só não lembro qual, que mostra o volume de riqueza que foi criado, né, nesses anos
de intervenção estatal, né, da atividade privada, sobre toda a atividade privada, e o resultado que isso ficou na região. E, assim, é um disparate muito grande que a gente for pensar. Eu acho que essa internalização dos resultados do desenvolvimento é que precisam ser pensados da melhor maneira para ser incorporados na região. E tem um porém ainda, né? Quando a gente pensa na Amazônia hoje, o principal instrumento de financiamento do seu desenvolvimento, como eu falei, é o FNO, considerando a região norte, mas o FNO ele tem valorizado os grandes empreendimentos, isso os dados já mostram, o que também leva a um processo concentrador, infelizmente, de perpetuação de subdesenvolvimento em determinadas regiões, como é o meu lado lá ocidental, né, da Amazônia, que isso também eu acho que deve ser pensado muito bem no contexto político, porque a gente acaba valorizando ou potencializando quem já está potencializado e deixando de canto aqueles espaços, aquelas comunidades que não estão tendo o acesso, vamos dizer assim, a essa melhoria de qualidade de vida que nós esperaríamos que fosse, né, de forma mais equitativa. Obviamente que as teorias de desenvolvimento regional explicam que uma região ela não cresce ou se desenvolve harmonicamente, de forma equitativa. Por isso, inclusive, o papel do Estado intervir naquelas regiões mais deprimidas, né, escassas, e que precisam, de fato, melhorar ali as condições da população que vive. Então, hoje, a minha defesa, sendo bem claro, assim, é a gente diversificar ou difundir, pensando hoje mais no sentido da Amazônia Ocidental, uma vez que a Amazônia Oriental foi o que dominou o contexto histórico, tanto de recursos quanto de políticas de desenvolvimento. Agora, entra aquela questão. Como desenvolver essa região que é hoje a considerada ambientalmente mais preservada, uma vez que já se entende, né, já se percebeu que levar ao desenvolvimento ele requer, infelizmente, um impacto significativo nessa questão. E aí eu acho que talvez a COP30 deva se debruçar muito detidamente as discussões que isso vai ter lá nesse evento internacional. São muitos desafios, né, professor? Não é fácil, não é simples, mas é isso. Pessoal, mais algum comentário, mais algum questionamento que vocês queiram colocar no bate-papo? Enquanto vocês vão pensando, talvez escrevendo, eu gostaria de dizer assim que eu fico muito satisfeito em ver uma tarde assim de discussão sobre a Amazônia sendo realizada aqui no PGDR. Exato. O PGDR é um programa no sul do Brasil, um programa que foi inovador no tema do desenvolvimento rural, foi criado em 99, seguindo uma trajetória do antigo programa de economia rural. Mas no início, o foco era muito centrado no sul do Brasil. Os nossos alunos vinham aqui da região sul, os estudos direcionavam muito para o Pampa, ou um pouco também da Mata Atlântica, e ao longo do tempo nós fomos nos consolidando e atraindo alunos com interesses no Cerrado, com interesses na Amazônia, com interesses no semiárido. E hoje a gente percebe que nessa trajetória de quase 25 anos do PGDR, a gente tem uma boa produção de dissertações, de teses, de artigos que saem do foco aqui da região sul. Então é muito interessante a gente ver um debate sobre a Amazônia sendo feito aqui no Rio Grande do Sul, num programa que está muito distante da Amazônia. E eu não acho que seja arrogância nossa querer estudar a Amazônia. É um mérito nosso de atrair, sim, pesquisadores da Amazônia para virem aqui, mas continuando a estudar aquele objeto de estudo que eles têm maior conhecimento. Então, eu fico bastante satisfeito de ver não só a tua apresentação, mas também a participação aqui da Ana Júlia, do César, do Cleuson, que são pessoas da Amazônia e que trazem esses questionamentos, essas contribuições para enriquecer a nossa discussão. Eu fico bastante satisfeito aqui com esse momento, né? Essa apresentação e essa participação de todos aqui nessa discussão.
É uma pena que hoje nós tivemos aqui em Porto Alegre um temporal bastante intenso, não tivemos aqui a maior participação presencial, né, em função desse cenário um pouco caótico aqui em Porto Alegre hoje, mas a participação de vocês aqui, ainda tivemos o problema da conexão com o YouTube no início, né, mas eu acho que deu certo aqui, fazendo pelo MConf, acho que funcionou, mesmo com poucos participantes, eu acho que foi bastante qualificada a participação, né, e isso me deixa muito satisfeito. O Lobão fica conosco até o final do ano. Ele já teve, no meu entendimento, o maior desafio, que foi a pesquisa documental dos períodos anteriores, lá dos anos 40, anos 50, anos 60, 70, e agora ele está na parte que é um pouco mais tranquila, porque é mais recente. Que foi vivenciado. Né? Que foi vivenciado. Então, isso facilita um pouco a análise. Mas os próximos passos do Lobão são continuar nessa análise documental, avançando nesse período mais recente, à medida que ele vai lendo, estudando, discutindo, ele está escrevendo também, e a intenção é chegar ao final do ano com um manuscrito de um livro a ser publicado, explorando bem essa ideia das políticas de desenvolvimento numa perspectiva histórica, porque eu acho que é fundamental a gente entender a Amazônia olhando essa perspectiva histórica. Né? Até mesmo para que a gente possa pensar no futuro e projetar algo para o futuro. Então, a expectativa é que lá pelo final do ano, talvez início do ano que vem, tenha aí uma boa publicação que seja uma referência para estudos no futuro. Perfeito, é isso. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas que estiveram presentes. E, no mais, fico à disposição, aqui tem meu contato de e-mail, então, se alguém tiver algum interesse de discutir melhor ou mesmo um acesso a materiais, fiquem à vontade. Acho que é isso. Muito obrigado, então, pela participação de todos. Um bom final de semana. Seguimos firmes. Beleza, é isso. Parabéns. Obrigado. Acho que a gente encerra. Eu vou encerrar a gravação aqui.